Pessoal, agora a gente vai voltar a fazer as carreiras aqui em cima para fechar a cabeça do nosso polvinho, tá joia? Essa próxima carreira, ela vai ser feita da seguinte forma. A gente tá com o fio cortado aqui, tá? Então, a gente vai emendar o outro que tá vindo do rolinho, tá? Então, a gente já tem um ponto baixo aqui, né? A gente vai continuar fazendo 2, 3, 4, 5, ó, minha linha chegou, ficou curtinha. Aí, eu vou emendar o fio que tá vindo do rolo pra completar 8 pontos, tá? Deixa um pedaço de fio aqui atrás para fazer o arremate. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos, correto? Agora, nós vamos fazer a primeira diminuição, daquele jeitinho que eu ensinei. Pega na primeira alcinha do primeiro ponto e já pega a primeira alcinha do segundo ponto. E fecha com um ponto baixo tradicional, tá ok? E agora, a gente vai fazer 2 vezes 16 pontos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer os meus aqui e eu já venho com vocês. Ó, pessoal, já terminei aqui. Depois da segunda diminuição, né, a gente começou a carreira, fez 8 pontos, uma diminuição. Depois, nós fizemos 16 pontos, uma diminuição, 16 pontos e mais uma diminuição. E aí, sobrou 8 pontos. E a gente vai fazer esses 8 pontos corridos para juntar aqui atrás com aqueles 8 primeiros para completar o terceiro bloquinho de 16 pontos, ok? Agora, essa próxima carreira também vai ser de diminuição, porém, a gente vai fazer 15 pontos corridos, uma diminuição, por 3 vezes, tá joia? Eu vou fazer a minha e eu já venho com vocês. Pessoal, terminei aqui a minha carreira com 15 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Agora, a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e uma diminuição, tá joia? Agora, nós vamos fazer 2 blocos de 14 pontos e uma diminuição, 14 pontos e uma diminuição. E aqui no final vão sobrar 7 pontos, tá? E a gente vai fazer esses 7 para juntar com esses que a gente acabou de fazer, para fazer o terceiro bloco de 14 pontos e uma diminuição, tá? Pessoal, deixa eu só explicar rapidinho para vocês o porquê que a gente intercala. Por exemplo, 15 pontos, uma diminuição, 15 pontos, uma diminuição, 15 pontos, uma diminuição. E na próxima, a gente já não faz os 14 e uma diminuição. Porque a tendência do seu trabalho ficar com aquela ponta que a gente estava aqui embaixo, ela é muito grande. Aqui, ele tá ficando bem redondinho. Se a gente estivesse fazendo todas as diminuições no mesmo lugar, a testinha aqui, a cabeça do seu polvo, ela ia ficar com pontas, tá? E ele não ia ficar redondinho, ele ia acabar ficando sextavado. E isso a gente não quer, a gente quer a cabeça do polvinho bem redondinha para atrair mais o olhar do teu cliente, tá joia? Então, é por isso que a gente intercala as carreiras. Sempre que for números pares, a gente vai fazer esse primeiro bloco, metade do bloco, uma diminuição ou um aumento, tá? Aqui embaixo a gente fez com um aumento. E aqui com a diminuição, porque a gente já tá fechando a carreira, tá? Então, por isso que a gente intercala, né, uma carreira quando o número é ímpar. A gente faz a carreira com os blocos fechados, que são, no caso dos 15 pontos. Desculpa, gente, pelo barulho da rua. Voltando, pessoal, eu dei uma pausa aqui, porque o carro passou fazendo muito barulho aqui. Então, a gente faz isso. A gente sempre vai intercalar
quando o número do ponto for número ímpar, no caso 15 pontos e uma diminuição, a gente vai fazer eles corridos. Quando for número par, a gente divide o primeiro bloco, tá? Então, aqui a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 14 pontos, uma diminuição, 14 pontos, mais uma diminuição, e aí vão sobrar 7 pontos aqui no final, pra gente completar esse bloquinho que a gente já começou, tá? Eu vou fazer o meu e eu já retorno com vocês. Pessoal, a minha carreira do 7, diminuição, 14, 14 e 7, eu terminei. Agora, eu vou fazer a carreira com 13 pontos corridos e uma diminuição por 3 vezes. Tá joia? Vou fazer aqui a minha e já retorno com vocês. Agora, pessoal, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição, tá? Mas essa é diferente, a gente não vai fazer... A gente fez essa última de 13 pontos e uma diminuição. Agora, a próxima não é de 12, tá? A gente vai fazer menorzinho pra poder já começar a fechar realmente a nossa cabeça, tá? Então, agora, vamos colocar o marcador aqui atrás da diminuição, né? E agora, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição, tá? A gente vai repetir esse processo de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Aqui eu já fiz 3, 4 e 5 pontos e uma diminuição. Então, a gente vai repetir 5 pontos e uma diminuição por toda a carreira. Vai dar um total de 6 diminuições, tá? Eu vou fazer as minhas e eu já retorno com vocês. Pronto, pessoal, já terminei aqui a minha carreira de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E agora, a gente vai fazer uma carreira da seguinte forma. São 2 pontos baixos corridos e uma diminuição, tá? 2 pontos, uma diminuição. E agora, nós vamos fazer por 5 vezes... 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, tá? Por 5 vezes. E aí, aqui no final, vão sobrar 2 pontos, que é aquele mesmo sistema que eu expliquei pra vocês agora há pouco, pra fechar com esses 2 pontos aqui da frente, tá? Pra fechar esse bloquinho aqui de 4 pontos, ok? Eu vou fazer a minha e aí eu retorno com vocês. Pronto, pessoal. A próxima carreira vai ser de 3 pontos e uma diminuição, tá? Por 6 vezes também. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer esse joguinho por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição, até chegar aqui no finalzinho de novo. Pronto, pessoal, já fiz a minha carreira de 3 pontos e uma diminuição. Agora, se a gente reparar, olha como ficou pequenininho o nosso buraquinho aqui. Agora é a hora da gente colocar o enchimento, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou desmanchar essa última diminuição, tá? Vou desmanchar pelaquela questão que a diminuição, quando você solta o ponto, ela fica um pouquinho frouxa. Então, nesse caso, como eu vou encher, eu prefiro deixar essa diminuição sem fazer por enquanto, para ficar mais fácil para mim. A gente tira o nosso marcador, tá? Lembra sempre que aqui você vai ter que fazer uma diminuição quando você for voltar a trabalhar, tá joia? Que você vai puxar um pouco do seu fio e vai tirar a agulha, tá? Agora, sobre a forma que eu utilizo o enchimento. Quando você tira o enchimento do saco, normalmente, ele vem um tantão assim, tá? O que eu faço que eu acho que fica mais fácil pra gente trabalhar? Eu tiro uma porção que caiba na minha mão e eu vou fazendo bolinhas com ele. Faço várias bolinhas, tá? Porque na hora que eu for colocar na cabecinha, vai ficar mais fácil pra eu trabalhar com essas bolinhas menores, tá joia? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu seguro esse fiozinho que a gente soltou
Eu seguro ele aqui embaixo, ó, ponho ele aqui no dedo e seguro, porque ele corre o risco de entrar aqui. E a gente não quer que ele entre, porque senão depois vai dar mais trabalho pra gente retirar ele, tá? E aí eu vou colocando o enchimento, tá? Qual o segredo do enchimento? A primeira camada que você vai colocar, você pega as suas bolinhas e aí você coloca uma para um lado, uma para o outro, uma vai separando elas, não vai socando elas todas no mesmo local. Porque senão você só vai encher aqui o meio. E aí as pontas vão ficar vazias. E aí você vai colocar o enchimento nas pontas depois, e aí você vai esgarçar o seu ponto. Vai abrir os pontos aqui na frente do seu trabalho, tá? Então, esse primeiro enchimento, você introduz ele na cabeça e aí você vai fazendo assim, ó. Pôs as 3, 4 bolinhas que você fez primeiro, você vai empurrando elas pro lado, tá? Com o dedo mesmo, você vai empurrando elas pro lado, porque elas já vão ficar aqui na frente. Então, o enchimento, ele não vai esgarçar o teu ponto, tá? Você solta, pega mais um pouco de enchimento. Se você quiser fazer várias bolinhas de enchimento primeiro, para não ter que ficar soltando, tirando a mão do amigurumi para depois pegar tudo de novo, fica a teu critério, tá? Eu gosto de ir fazendo aos poucos, assim, para eu ir sentindo o meu amigurumi, tá? E aí você vai continuar colocando, põe ele no meio e empurra ele para fora. Põe a bolinha de enchimento no meio e vai moldando ela para fora, tá? Esse é sempre o processo do enchimento, tá? Não tem segredo. Um detalhe que eu costumo sempre lembrar para todo mundo: o amigurumi, gente, ele é um produto que ele vai ser destinado para criança, tá? Na maioria dos seus casos, por exemplo, esse polvinho é um produto para um neném, talvez um recém-nascido ou ali perto dos seus 2, 3 meses de idade. Você daria um bichinho de pelúcia para o seu filho recém-nascido duro? Não. Então, lembra, o amigurumi é para ser fofinho, para ser macio, para a criança pegar nele e sentir aconchego, tá? Aqui você colocou uma quantidade legal de enchimento, você vai olhar para os olhinhos para ver se eles não estão tortos, para ver se eles não estão viradinho para baixo, assim como tá esse meu. Aí você põe a unha aqui, ó, vai moldando ele, tá? Então, pessoal, o que eu estava dizendo sobre o enchimento é justamente isso. Eu poderia encher, deixar ele duro, mas eu não quero, eu quero que a criança, ó, aperte, sinta maciez quando a criança pegar esse bichinho, tá? Então, é assim que você vai sentir quanto está bom de enchimento. É você não ter os seus pontos abertos, né? A ponto dele arregaçar o buraquinho entre um e outro, e você sentir ele um toque macio, tá? Tenha leveza na mão nessa hora, porque se você pegar uma coisa dura e apertar com vontade, obviamente que ela vai estar macia, né? Mas não, lembra sempre que é um produto voltado para criança, para um bebê. Ele não vai ter a mesma força que a gente na mão. Então, ó, um toque macio. Ele ainda tá macio? Tá. Então é assim que eu quero. Nem muito molenga, nem muito duro, um toque macio. Tá joia? Agora, ó, eu já coloquei aqui, ó. Aqui, eu até poderia colocar um pouquinho mais. Eu já vou deixar uma bolinha aqui de enchimento reservada, porque conforme a gente fechar mais um pouco essa cabeça, eu vou acabar colocando um pouquinho mais de enchimento, tá? Pessoal, se alguém tiver dúvida, eu uso o enchimento da marca 2M Têxtil. É o da cor vermelha, tá? Que eles têm várias cores. Eu gosto de usar esse da 2M porque eu vejo que é uma qualidade bem bacana e o custo-benefício dele também é bem bacana, tá? Não é um enchimento muito caro, não. Tá joia? Aí depende, o preço depende de cada região, de cada armarinho que a gente
que a gente compra, tá? Mas em relação à qualidade e valor, ele pra mim é o que tá mais acessível, tá? E é um enchimento também antialérgico, tá joia? Então, a gente vai voltar aqui pra continuar a fechar a nossa cabeça. Puxa o fio aqui, lembrando que a gente tirou uma diminuição aqui do final, né? Então, a gente vai refazer essa diminuição aqui no final. Fez a diminuição? Agora, a gente pega o nosso marcador, põe aqui atrás dessa diminuição que nós fizemos. E aqui agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí, por 5 vezes, a gente vai repetir 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui no final vai sobrar um ponto, que é pra gente fechar esse último bloquinho que a gente começou aqui, tá? Eu vou fazer os meus aqui e eu já retorno com vocês. Terminei aqui a minha carreira com um ponto baixo sozinho, pra fechar esse bloquinho que a gente começou aqui no início da carreira, tá? Agora, essa penúltima carreira vai ser com um ponto baixo sozinho e uma diminuição. Por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Mais um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e por fim um ponto baixo e uma diminuição, tá? Ó, o nosso buraquinho ficou bem fechadinho aqui, tá? A gente ainda tem mais uma carreira e o arremate, tá? Aqui, pessoal, se você olhar, aí no seu trabalho, ele ficou um pouquinho vazio. Se você colocou pouco enchimento, ele vai ficar bem vazio. Se você colocou uma quantidade razoável, ele ficou aqui, porque a gente terminou essa partinha agora. Aí entra aquela bolinha de enchimento que eu falei pra vocês. Pega uma bolinha de enchimento e agora, com cuidado, se vocês quiserem utilizar nessa parte, como o buraquinho ficou menor, às vezes não entra o dedo, né? Ou você pode utilizar uma pinça de sobrancelha mesmo, tá? Algumas marcas, elas inventaram, segundo elas, uma pinça pra colocar enchimento de amigurumi. Gente, sinceramente, é uma pinça de sobrancelha, só que comprida, tá? Se você quiser utilizar, você pode utilizar uma pinça de sobrancelha tradicional, tá? Pra colocar. Ou você pode utilizar o cabo da sua agulha. Se for emborrachado, você consegue ir socando o enchimento aqui dentro, tá? Só vou repetir mais uma vez pra vocês. Gente, tomem cuidado com a quantidade de enchimento pra não arregaçar o ponto de vocês e também não deixar o amigurumi muito duro, tá? Eu repito isso várias vezes porque eu já vi muita colega minha de trabalho, de profissão, fazendo amigurumis lindos. Só que na hora que você encosta, você não sente a maciez que um amigurumi deve ter. E isso estraga todo o encanto da peça, né? Conforme você for colocando o enchimento, vai moldando ele com as suas mãos, tá? Vendo que ele tá ficando redondinho, afinal de contas é uma cabeça de um povo, então tem que ficar redondinho, tá? E agora, pessoal, a gente vai fazer as nossas 2 últimas carreiras aqui em cima, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? Essa carreira, ela vai ser inteira de diminuições, tá? Aqui nós temos um total de 12 pontos. Nós precisamos fazer 6 diminuições para ficar com 6 pontos, tá? Pra gente poder fazer o que o pessoal chama de anel mágico invertido, tá? Então, vamos fazer as 6 diminuições aqui, e aí a gente aprende a fazer esse anel mágico invertido, tá? Então, aqui, ó, a diminuição tradicional mesmo, tá, pessoal? Pega as 2 alcinhas do ponto e fecha.
uma diminuição, 2, 3, aqui a quarta, quinta diminuição e a sexta diminuição, tá joia? Olha como o buraquinho ficou bem pequenininho agora. Você vai puxar esse fio, tá? Um tanto que chega até aqui embaixo, mais ou menos, tá? Pra você ter uma folga no teu fio pra poder fazer o acabamento dele. E aí você vai cortar esse seu fio, tá joia? Puxou aqui. Pegou essa ponta do fio e vai colocar na agulha de tapeceiro. Ok? Até aqui tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu focar bem aqui. Ó, cada ponto que a gente fez aqui, ele tem aquelas duas alcinhas aqui em cima, correto? A gente vai fazer como se a gente fosse fazer uma diminuição de 6 pontos aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? Pega a sua agulha e passa só na primeira correntinha, na primeira alcinha de cada ponto que tem aqui em cima. Passou, passa no segundo, sempre na primeira alcinha de cada ponto. Terceiro, aqui o quarto, quinto e o sexto, tá? Você não precisa ir puxando conforme você vai passando, já puxar tudo de uma vez, porque vai começar a ficar um pouquinho difícil para você pegar em todas as alcinhas dos pontos, tá? Pegou nos 6 pontos, agora sim você vai, segura com cuidado aqui e vai fechar o seu anel mágico invertido, tá? Agora aqui, você vai colocar a sua agulha sem fazer nó, sem nada. Você vai colocar a sua agulha bem nesse centrinho aqui, aonde a gente acabou de fechar. Dá uma olhadinha pro seu amigurumi, ó, o rostinho dele tá aqui, então você vai introduzir a agulha no sentido contrário, pra vir aqui pra trás, tá? Pega um pontinho qualquer, tá? E passa a sua agulha aqui pra dentro. Puxa a linha, sempre com cuidado pra não repuxar tanto o ponto, tá? Ó, ele ficou fechadinho aqui e a sua linha já tá aqui no meio, tá? Aqui você vai fazer os nozinhos pra dar o acabamento. Como que eu costumo fazer? Eu pego a alcinha de um ponto, qualquer ponto, aqui de trás, sempre na parte de trás da cabeça, ó. Aqui, esse ponto tem essa alcinha e essa alcinha. Deixa eu ver se tá focando bem aqui. Ó, essa alcinha e essa. Como o fio tá aqui, ó, ele tá do lado desta alcinha. Eu vou introduzir de baixo pra cima essa agulha. E aí, vai ficar esse lacinho aqui da linha que a gente tá arrematando. E aí, você passa novamente a sua linha, a sua agulha por dentro dessa alcinha. E você dá um nozinho. Você vai introduzir a sua agulha no mesmo lugar que ela saiu aqui, tá? Ó, se a gente puxar aqui, ó, a gente vê o fio bem aqui, ó. Esse fio aqui é o fio que a gente tá usando pra fazer o acabamento. Então, você vai introduzir a agulha no mesmo buraquinho, tá? E aí, você vai levar a sua agulha mais lá pra baixo. Puxou, ó, o nozinho tá aqui, você vai puxando com cuidado, ó. Ele tá aqui pra dentro já. E aqui você vai fazer a mesma coisa novamente. Você vai dar um segundo nozinho aqui, ó. Pegou uma alcinha do seu ponto, dá um nozinho, introduz a agulha no mesmo lugar que você saiu e joga a agulha lá pra baixo, tá? Quando vai puxar, toma cuidado, puxa devagarzinho pra não repuxar muito ponto, tá? Vai moldando com a mão. Sobre esse fio, é cortar, ó, dá uma puxadinha no fio pra ele vir pra frente e aí você corta. Quando você cortar, ele já entrou aqui, ó, não ficou pontinha nenhuma por aqui, tá? Pessoal, aqui agora vocês vão
essa barrinha que a gente fez aqui, ó, vai com a mãozinha empurrando ele para baixo, para ele fazer esse acabamento embaixo. E o nosso polvinho está pronto. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Olha só. O nosso polvinho está pronto. Se você quiser bordar cílios, você pode bordar. Se você quiser fazer um lacinho de crochê e aplicar na cabeça, se for para uma menina, uma encomenda de menina, você pode fazer um lacinho. Pode fazer o mesmo lacinho que você faz aqui, faz ele um pouquinho menor e põe aqui embaixo para fazer uma gravatinha borboleta. Então, tudo é acessório que você pode agregar valor para o seu amigurumi, para o seu polvinho. Lembra sempre de uma coisa, pessoal. Eu forço isso, eu falo isso várias e várias vezes, porque tem muita gente ainda que erra nessa questão. Esse específico, ele não vai ficar numa prateleira, ele não vai ficar numa porta, ele vai para a mão de um bebê. Então, preze sempre por materiais de qualidade, por materiais antialérgicos, por materiais que vocês comprariam para os seus filhos, tá? A linha da amigurumi, eu não ganho nada para falar bem dela, tá? A linha da amigurumi, ela é uma linha 100% antialérgica, tá? O enchimento que eu utilizo também é antialérgico. Existem outras marcas de enchimento que também são, tá? É só dar uma pesquisadinha aí no Google. Procurem materiais de qualidade, tá? Façam as peças de amigurumi, lembrando sempre que ela vai para uma mão de um bebê, tá joia? Façam com carinho, que eu tenho certeza que o sorriso que o neném vai dar quando ele receber o polvinho dele vai ser bem gratificante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que incentiva bastante, tá? Se você tem alguma amiga que gosta de amigurumi, que também vai gostar de fazer esse polvinho, ou que tá começando a fazer, essa é uma aula bem facinha, né? Manda pra essa amiga, tá joia? Se inscreve no nosso canal, não se esqueçam disso, que isso apoia muito a gente, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!